A gente vai agora rapidamente, sem fazer o intervalo, para o próximo painel, onde a gente vai falar um pouco das questões de povos tradicionais. Exatamente. Amanda, quem que está com a gente hoje? Bom, para compor esse painel e como moderador, eu queria convidar o Michael Goulart. Ele é diretor técnico na Ambientare, é o nosso patrocinador Platina. Agradecer muito ao Michael e agradecer por ele ter nos ajudado a construir esse painel tão bem. Desde o início, a gente está pensando nele faz bastante tempo. Além... Eu até pedir assim, se o pessoal da produção já tiver com eles aí, já pode pôr na tela para a gente ir apresentando eles enquanto a gente vai assistindo. Legal. Estão entrando na sala digital ali. Bom, além do nosso moderador, que é um grande parceiro da Viex, também gostaria de agradecer bastante a presença da Carla Costa, que também é uma veterana da Viex. Carla Costa é coordenadora geral na FUNAI. Agradecer também ao Udo. O Udo é gerente sênior de meio ambiente na Sterlart. Muito obrigada. O Udo também sempre participa da Viex. Mais um painel aí de veteranos, como o Rodrigo disse no começo do dia. O dia de hoje é bem focado no que a Viex sempre fez. Então acho que por isso que a gente tem tantos veteranos aqui conosco hoje. Bom, e além disso, teremos de novo aqui pro prazer de vocês o Sion com a gente aqui no estúdio. Então, o pessoal está movendo eles aqui para a tela. Enquanto isso, Rodrigo, quer fazer alguma breve introdução? Quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer de novo aos nossos patrocinadores. Ao nosso patrocinador Platina, nosso patrocinador Ambientare, aos nossos patrocinadores Ouro, Machado Meyer e Voltalia, aos patrocinadores que são nossos parceiros de conteúdo jurídico, que tanto nos ajudaram a construir todos esses painéis, que infelizmente está aí chegando ao fim: BMA, KLA, Milaré, Pinheiro Neto, Trenempol, Ricardo Carneiro, Sion e Veirana Advogados. Muito obrigada a todos vocês. O evento é um oferecimento da Diversa, da Eolus, da Geodo, da Maron Consultoria, da OPT, Papiros, Vida BR e também Peruaçu. Muitíssimo obrigada a vocês. É inevitável para nós aqui da Viex imaginar que atrás de cada um desses logotipos, de cada um desses patrocinadores, tem um monte de gente, tem uma equipe, tem uma personalidade. E eu convido todo mundo, em novembro estaremos aqui nos dias 24, 25 e 26 de novembro, para a primeira iniciativa presencial depois da pandemia. Então eu convido todo mundo para o evento de licenciamento ambiental do setor elétrico, onde a gente vai poder ver os rostos que estão por trás desses patrocínios, interagir, como é o padrão de relacionamento dos eventos da Viex. Exatamente. Por isso, inclusive, que a gente sempre fala aí o nome de alguém na hora que a gente está falando dos patrocínios. Isso é bastante importante para nós. Mas, Michael, bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigada por aceitar fazer essa moderação. Muito obrigada aos palestrantes que estão aqui com a gente. Michael, vou te passar a palavra e você pode começar a conduzir o painel da maneira que você achar melhor. Muitíssimo obrigada. Seguindo a mágica da televisão, quando o Michael estiver falando, a gente vai incluir o nosso quinto integrante desse painel aqui com vocês, que é o Dr. Alexandre Sion. Bom dia aí, Rodrigo, Amanda, todo mundo da Viex. Eu já estava me perguntando aqui, cadê o Sion, que eu não estou vendo ele aqui na janelinha, né? Bom, primeiramente, eu queria agradecer muito ao time da Viex aí pelo convite, né, para moderar esse painel, que é um tema tão relevante, não só porque envolve aí direito das comunidades tradicionais, mas também no contexto do licenciamento ambiental, né? De forma específica, nós vamos conversar um pouco sobre quem são essas comunidades, quais são os direitos garantidos em legislação e de que forma nós inserimos essas comunidades no processo de licenciamento ambiental, tá? Outro ponto extremamente relevante, até já citado pelo Rodrigo, que a gente não pode deixar de abordar, é de que forma a pandemia afetou, né, o licenciamento ambiental e o contexto dessas comunidades. Bom, começando aí, então, com o meu caro amigo Alexandre Sion. Ele está aí na tela ainda? Cadê? Não estou vendo. Sion, está na tela? Eu estou. Não sei se você está me vendo, mas eu estou. Eu estou vendo vocês. Agora sim. Legal. Bom, meu caro senhor, sem querer antecipar o tema, então, né, que é a sua área aí, a parte de legislação ambiental e direito das comunidades tradicionais, como a gente sabe, né, quando a gente fala de comunidade tradicional, a gente tem como base, no licenciamento ambiental de empreendimentos aí, sob a jurisdição e competência do IBAMA, a gente tem a portaria interministerial 060 de 2015.
né? E, para além disso, o Brasil ele é signatário da Convenção da Organização Internacional do Trabalho número 69, né, a conhecida OIT 169. Esse aspecto, senhor, você poderia falar para a gente um pouquinho aí sobre quais são os direitos conferidos aí aos povos tradicionais e como se aplicam essas duas normativas? Claro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra dividir esse painel com todos vocês. Posso falar um pouquinho? Bom, primeiro a OIT 169, da qual o Brasil é signatário, estabelece que para as populações indígenas e tribais deve haver a oitiva livre, prévia, informada e de boa-fé, para qualquer medida administrativa ou judicial que possa afetá-los. Essa Convenção Internacional foi incorporada no ordenamento jurídico nacional e, como nós falamos no painel das 9 horas, na falta de uma normativa mais adequada, a gente convive, como você falou muito bem, com uma portaria interministerial, que é 60 de 2015, e que regulamenta a forma dessa oitiva. E não apenas para indígenas e comunidades quilombolas, mas estabelece a forma, inclusive o raio de influência dos empreendimentos que devem ser considerados para efeito dessa oitiva. Então, portanto, e respondendo de forma objetiva, o direito que as comunidades têm, sob o ponto de vista do ordenamento jurídico incorporado ao nacional, é de serem ouvidas de forma livre, prévia e de boa-fé. E isso não se confunde, entretanto, com a anuência. E a gente pode falar isso mais para frente, caso você queira. Certo. E essa manifestação, mas como que acontece esse processo? Na OIT 169, né, a gente diz que o Estado é que deve realizar esse procedimento, né? Entretanto, a gente sabe que tem muitas comunidades que, inclusive, dificultam o acesso ao empreendedor para fazer essa consulta, né? Como que você vê essa garantia? Como que essa garantia pode ser estabelecida se, às vezes, há um impeditivo por parte das próprias comunidades? Uma pergunta, Maicon. E em relação a isso, inclusive, a gente acompanha inúmeros processos, alguns deles no judiciário, inclusive. E veja, ninguém pode exercer um direito ao ponto de impedir o direito de outro. Então, o direito que é garantido às comunidades tradicionais é o direito de serem ouvidas. Isso pressupõe, entretanto, o interesse delas de serem ouvidas. Um caso recente que nós acompanhamos, por mais de 2 anos, o empreendedor de empreendimento energético vinha tentando conseguir contato com uma comunidade quilombola, que não queria receber o empreendedor, que não queria receber, na época, a Fundação Cultural Palmares, hoje o INCRA. Ora, não dá para aguardar a vida inteira, porque você transforma aquilo que é oitiva em anuência. E a própria OIT diz apenas no dispositivo 16.2 quando cabe anuência. E ela diz, caberá anuência quando houver a necessidade de realocação da comunidade. Mas o próprio dispositivo diz, ainda assim, quando não for possível a anuência, os estados nacionais devem garantir a participação através de audiências públicas. Então vejam que mesmo na situação mais grave, que é aquela de realocação, não há a obrigatoriedade da anuência. E aí, por isso, e aí voltando ao painel de 9 horas, quando a gente falou do PL, por isso que iniciativas como essa, como acontece em outros estados, como na legislação do Rio de Janeiro, em que traz que essa manifestação ela não é vinculante, consegue dividir as coisas. Quando a gente traz isso para o bojo do licenciamento, a gente transforma o licenciamento num Frankenstein e que não avança. Então, talvez eu tenha me estendido um pouquinho, mas continua à disposição.
Não, mas é isso mesmo. E com relação ao papel aí dos institutos, né, a Fundação Cultural Palmares, né, hoje o INCRA, né, assumindo esse papel aí como mediador das oitivas e condução dos estudos dos componentes quilombolas, e a FUNAI, né, enquanto aí, instituição que conduz os estudos componente indígena, né? O que a gente pode falar com relação assim, aos prazos para essa manifestação, né? Se a gente tem essa dificuldade aí, às vezes, de se fazer os estudos, fazer as oitivas, o licenciamento ele tem um prazo e procedimentos bem estabelecidos, né? O que fazer, então, quando existe essa dificuldade, esse obstáculo em se conduzir os processos, né? É possível do licenciamento ambiental ele continuar? Como que isso acontece? Perfeito. Depois a Carla vai poder falar muito bem sobre como a FUNAI tem enfrentado essa questão, mas a própria portaria já estabelece, ela tem prazo para comentários ao termo de referência e tem prazos para comentários e críticas em relação aos estudos, seja de componente quilombola, seja de componente indígena. E a portaria diz que, passado esse prazo, ou passados esses prazos, o processo de licenciamento deve seguir o seu fluxo, sem prejuízo. Caso amanhã venha essa manifestação, ele será incorporado ao processo de licenciamento, obviamente sempre a critério do órgão ambiental licenciador. Porque vamos lembrar, o que estabelece o artigo 13, parágrafo 1º da Lei Complementar 140 de 2011, é que, e aí em conjunto com o caput do artigo 13, é que a competência para atuação em matéria administrativa ambiental, ou seja, a competência comum, ela se dá por apenas um ente federativo, ou seja, apenas um ente federativo é competente para licenciar determinado empreendimento. E os demais se manifestam de forma não vinculante. Então, essa manifestação é relevante, é importante, orienta ao órgão ambiental licenciador, mas não vincula, como também não vincula o processo de licenciamento. Certo. Bom, a 8169, né, como você próprio já informou, ela se aplica aí aos considerados povos originários, né, os povos indígenas e povos tribais, né? Então, nesse conceito mais amplo, eu acho que vamos dizer, um conceito meio que padronizado que a OIT 169 ela se aplicaria especificamente às tribos indígenas e às comunidades quilombolas. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha outras comunidades tradicionais, né, ao longo do Brasil, com essa grande diversidade cultural, histórica que nós temos, que são, da mesma forma, frágeis perante um processo de licenciamento ambiental e que ensejariam, possivelmente, uma visão diferenciada tanto do órgão licenciador como do próprio empreendedor. Então, isso posto, eu queria convidar o Rodrigo aqui para partilhar um pouquinho da experiência dele, da vivência sobre as comunidades tradicionais, né? O Rodrigo, ele é chefe da unidade do IBAMA de Uberlândia e trabalhou, né, no seu doutorado, né, Rodrigo, com comunidades tradicionais. Então, fala para a gente um pouquinho o conceito específico de comunidade tradicional, como que a gente consegue identificar essas comunidades e de que forma a gente poderia inseri-las no processo de licenciamento ambiental, uma vez que essas comunidades, em geral, elas são mais frágeis do que o restante da sociedade civil, né? Seja em função da forma como elas se relacionam com o território, seja a forma como elas desenvolvem, né, tanto a questão produtiva quanto econômica, mais afetadas à subsistência do que propriamente a geração de capital, né? Como que a gente pode trabalhar com essas comunidades? Bom dia, Maicon, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite, e é importante realmente esse tema, porque ainda há, né, muita divergência, muita confusão, inclusive jurídica, em relação à questão das comunidades tradicionais, como você disse, e principalmente essa interpretação, né, de abrangência em relação à Convenção OIT 169, né? Então, além, né, de ser um tema de pesquisa, um tema de preocupação no doutorado, também é um tema muito presente, né, na minha vivência com licenciamento ambiental, principalmente no setor de energia. Então, assim, é um debate teórico, assim, talvez eu me afilio mais a um campo mais a interpretações. Por exemplo, que a comunidade tradicional, ela
isso é importante, ela não nasce em oposição à comunidade urbana, assim, à sociedade urbana como a gente conhece, né? A sociedade colonizadora, mas ela nasce na relação, ela existe na relação exatamente econômica e social com essas, vamos dizer, dita sociedade urbana. Talvez um grande dificultador em relação ao trabalho com as comunidades tradicionais é que, ao contrário das comunidades quilombolas e das comunidades indígenas que estão bem tuteladas, com obrigações institucionais bem delimitadas, as comunidades tradicionais, as demais comunidades tradicionais, não existe nem sequer um mapeamento institucional completo e confiável em que as consultorias ou outros interessados pudessem, né, se fiar aí para poder identificar. Então, em grande medida, as comunidades tradicionais elas precisam ser estudadas caso a caso. E isso é complicado, né? Exige tempo, exige conhecimento, exige treinamento, exige uma série de questões que acabam dificultando. Mas, a meu ver, né, os estudos ambientais, já defendi isso mais de uma vez, eles precisam se preocupar em documentar a existência dessas comunidades, bem como, né, procurar descrever, de fato, de forma precisa, né, como elas vivem, seus modos de vida, enfim. E aí, Michael, essa é uma enormidade de nomes, né, nomenclaturas que a gente pode usar, desde gerazeiro, caiçaras, extrativistas, de uma forma geral, vazanteiros, beiradeiros, pescadores, marisqueiros, enfim, existe no Brasil uma multiplicidade de comunidade tradicional, e por isso essa dificuldade, eu acho, de todo mundo se relacionar e enfim, estudar, né, de conhecer melhor e descrever melhor essas comunidades. Mas quais os critérios, assim, você poderia citar, assim, alguns exemplos de critérios de definição de comunidade tradicional? Eu penso o seguinte, licenciamento ambiental, né, de forma geral, os empreendimentos de significativo impacto ambiental. Em geral, o órgão licenciador emite um termo de referência específico, né? Nesse termo de referência específico, ele direciona que tipo de estudo deveria ser realizado para se fazer um diagnóstico socioambiental da região onde o empreendimento se pretende implantar. Para se fazer esse diagnóstico, esse levantamento dessas comunidades tradicionais, que aspectos você entende que seriam necessários de serem estudados e quais os critérios, alguns exemplos de critérios que a gente poderia dizer claramente, olha, essa comunidade que está situada aqui na área de influência do meu projeto, ela certamente é uma comunidade tradicional e, por isso, ela necessitaria de uma visão diferenciada dentro do licenciamento. Não, perfeito. Eu vou citar, Michael, eu acho que tem um texto assim, exemplar, que chama A Comunidade Tradicional. É um texto do antropólogo chamado Carlos Rodrigues Brandão, e ele tenta fazer um esforço, bem verdade, não é aplicação, não é exatamente no contexto de licenciamento ambiental, mas muito mais no contexto de pesquisa. Mas eu acho que os elementos que ele define lá talvez sejam os melhores, né? Eu acho que os mais diretos para a gente poder orientar os estudiosos e as consultorias, né? A como identificar, né, uma comunidade tradicional, ao que se deve prestar atenção, né, para poder se caracterizar. Ele vai dizer alguns elementos, vou repetir alguns aqui para a gente poder entender e ter esse debate, né? Acho que o primeiro deles, acho, é a dependência dos atributos da natureza. Em geral, as comunidades tradicionais são dependentes, né, da relação com o seu território, com aquele entorno, principalmente do território. E por isso mesmo são frágeis, né, a transformações nos próprios territórios. Por isso que a gente tem que se preocupar com elas quando estamos falando de avaliação de impacto ambiental. Também são muito conhecidas e caracterizadas por esse nível de conhecimento também, né, com a relação com a natureza, ou seja, eu vivo daqui dos atributos da natureza e, portanto, conheço muito, né, das transformações e dos elementos da natureza que estão no meu entorno. Pelo reconhecimento do território, ou seja, comunidades muito enraizadas no território. Geralmente tem uma origem geracional, estão ali ocupando aquele território há muito tempo, passou de família para família e meu tataravô estava aqui, meu avô estava aqui, então, assim, tem um reconhecimento muito longo, né, de uma cadeia geracional. Elas geralmente são caracterizadas pela economia de subsistência, ou minimamente do excedente, ou seja, coletam e produzem aquilo que comem e, eventualmente, negociam o excedente. A comunidade de pescador talvez seja o exemplo mais evidente dessa relação, né? Em geral, tem baixa predominância da circulação e acumulação de capital, ou seja, não é exatamente a relação econômica que os caracteriza, mas, claro, hoje em dia, cada vez mais, também não sejamos por isso o suficiente para dizer que é um mundo, um elo perdido, um paraíso perdido. Não, elas se relacionam cada vez mais com o mercado, né, mas tem esse grau aí de circulação econômica relativamente baixo. Talvez a centralidade das relações na unidade familiar, né? Geralmente a família trabalha junto e envolve filho, e esse conhecimento que passa
geracionalmente, né? Envolve, em geral, um alto grau de relações de parentesco. Então, muita importância ou se caracterizam por relação de simbologia, mitos e rituais ainda associados às práticas extrativistas, então, festa da pesca, enfim, e também das questões religiosas, mas são caracterizados pela existência de mitos, simbologias existentes, né, nessas comunidades. Autonomia, isso é importante, a autonomia da prática de trabalho, em geral, não predomina a relação, vamos dizer, trabalhista, mas uma certa autonomia. Eu faço quando é importante fazer, para mim é importante fazer, no momento em que a natureza me permite fazer, então não há uma relação de dependência muito formal com o mercado de trabalho. E o sentimento de pertencimento e auto-enraizamento, né? Esse é o fundamental, né? As comunidades extrativistas, as comunidades tradicionais, elas estão ali e se sentem parte de um determinado território. Mais uma vez, por isso, acho que a palavra mais importante que a gente está falando sobre a avaliação de impactos ambientais, transformações em território de comunidade tradicional, é esse nível de, vamos dizer assim, de fragilidade, né? Mas fragilidade às transformações que os grandes projetos econômicos podem trazer para essas comunidades. Não sei se eu consegui ser claro o suficiente para Sim, sim, com certeza. E nesse sentido, o que você proporia aí de abordagem metodológica, né, para se fazer um diagnóstico, ou que tipo de ações poderiam ser tratadas na mitigação, compensação de impactos? Aí depois eu gostaria de ouvir também o Udo falar um pouquinho aí sobre a iniciativa por parte do empreendedor, entendendo, né, que uma comunidade tradicional, por mais que ela não esteja inserida aí no contexto dos estudos específicos, né, de componente quilombola, indígena, de que forma o empreendedor poderia abordar aí, com medidas de mitigação e compensação. Essa é uma pergunta fundamental, assim. É óbvio que não tem uma receita de bolo. Não temos essa ousadia, mas alguns avisos, algumas orientações, eu acho que vale a pena, Maicon. Primeiro, assim, isso também é conceitual, né? Cada cultura tem o seu determinado contexto. Então, evitar generalizações, embora não tenha um mapa confiável, muitos estudos eles pecam por isso, ou seja, igualar os diversos contextos como se as comunidades tradicionais fossem exatamente a mesma coisa. E elas não são, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. O segundo, eu acho que assim, o que vale a pena são os estudos de caso. Acho que assim, todo mundo, né, que todos os profissionais que estão formados, aptos a trabalhar com comunidade tradicional, acho que o estudo de caso talvez seja o elemento, o arcabouço mais interessante para poder abordar as comunidades tradicionais. Acho que a abordagem qualitativa é fundamental que tenhamos cuidados com isso, o uso de entrevistas, uso de observação direta, uso de ferramentas que nos propiciam captar a percepção da comunidade sobre si mesma. E, neste caso, nós somos um intérprete, né? Os pesquisadores, nós cientistas, as pessoas que estão trabalhando com comunidades tradicionais, somos um intérprete, meramente um intérprete da visão deles sobre si mesmo. Então, tem que ter sensibilidade, não ficar preso a uma única corrente metodológica, dá para trabalhar com abordagens que vão da antropologia, sociologia, geografia, história, então todo mundo tem um pouco de metodologia que pode se adaptar, mas lembrar que cada contexto é um contexto de cultura, né? Cada contexto é um contexto que merece ser estudado naquilo que ela de fato é. Isso traz uma problemática à questão do tempo, né? Isso traz uma problemática à questão do tempo. Sim. Então, assim, existem alguns estudos, eu mesmo tive a oportunidade de liderar um estudo sobre comunidades tradicionais no litoral de Sergipe, tentando entender como é que o avanço, né, da exploração de petróleo e gás, mas as transformações, vamos dizer assim, regionais, né, vivenciadas ali no litoral, influenciavam as comunidades tradicionais. A gente usou um pouco de tudo, sabe? Um pouco de oficina de desenho para trabalhar com crianças, fotografia para trabalhar com adultos, enfim, uma série de questões que nos permitiram, então, entender como as comunidades se sentem, entender como os territórios mudaram e tentar, né, num esforço de sistematização, aí sim unificar o entendimento, a interpretação, para transformar isso numa linguagem acadêmica, né, uma linguagem que possa ser entendida no sentido mais amplo. Udo, a palavra está aí com você. Perfeito, Rodrigo, excelente a sua contribuição. Eu acho que, do ponto de vista do empreendedor, o que eu posso dizer é que, inicialmente, a partir do momento que eu trabalho com transmissão de energia, é claro que existem representantes de outros segmentos aqui,
e que talvez a minha fala ela não se encaixe perfeitamente nesses segmentos, mas para a gente que trabalha com empreendimentos lineares, a partir do momento que a gente recebe para participar dos leilões o material, os relatórios R, e consegue entender qual é o traçado prioritário, as regiões que a gente vai interceptar, todos os componentes socioambientais inseridos nessas regiões, eu acredito que é possível já fazer antes do leilão, antes de você pensar em termos de referência, ou até mesmo de qualquer encaminhamento que se dê junto aos órgãos ambientais e intervenientes, uma boa prévia do que vai se enfrentar. E a partir dessa análise, propor dentro de um balanço entre engenharia, gestão fundiária e gestão ambiental, um traçado que seja um traçado coerente na análise desses três componentes, né? Não adianta o traçado ser excelente do ponto de vista de engenharia, péssimo do ponto de vista social e por aí nessa triangulação. É fundamental que a gente explore isso, para levar para os órgãos ambientais e intervenientes uma boa proposta de traçado. Acho que esse é um primeiro ponto. Uma coisa que também foi colocado é que, às vezes, no termo de referência, até pelo fato de ser uma região nova, que a gente desconhece, tanto os órgãos ambientais, às vezes, ou os empreendedores estão chegando num território pela primeira vez, no termo de referência, pode ser que não apareçam alguns elementos que você vai conseguir identificar depois, no momento de fazer os estudos. Então é fundamental que você incorpore isso, todas essas, eu tinha até antes da fala do Rodrigo já feito uma anotação aqui, eu acho que é ampliar a análise e a observância desses elementos sociais, né? Realmente identificar que existem saberes, fazeres, tradições, culturas, questões ali que você vai se deparar no licenciamento ambiental e propor uma tratativa diferente. Eu acho que isso é inevitável para a gente fazer um projeto, desenvolver um projeto que seja ambientalmente aceito, responsável. E outra coisa que eu acho fundamental também, sem ferir o rito da OIT, é o trabalho de pré-comunicação. Isso é fundamental, não deixar a comunicação social para um momento onde algumas interferências já ocorrem no território. Porque mesmo antes de você implementar a linha, ou mesmo até das audiências públicas e das reuniões técnicas informativas, você vai ter equipe de topografia, você vai ter equipe de sondagem, você vai ter equipe de fundiário já entrando no território e já causando algum desconforto para as comunidades. Então, acho que é fundamental um trabalho de pré-comunicação, porque ele pode trazer, inclusive, um elemento de gestão participativa para dentro do processo de licenciamento ambiental. E aí, Rodrigo, como você colocou, existe um risco associado, principalmente em relação aos prazos, e aí entra muito na fala do Alexandre, né? A gente fazer valer o que está previsto na legislação em relação aos prazos de manifestação, mas, por outro lado, é de suma importância trazer essa discussão de comunidades que não são nem aquelas que a portaria ela traz para dentro como intervenientes, e nem aquelas que de fato não são consideradas, porque são propriedades rurais normais e tudo, mas você vai ter uma zona ali que eventualmente você vai se deparar com ribeirinhos, com coletadores, enfim, com outras classes ali de comunidades que fazem uso daquela relação com a natureza, que de certa forma você vai estar impactando. Então acho que desenvolver um trabalho desde a concepção do projeto, ele vai minimamente colocar a gente numa direção mais segura. Excelente, Udo. A gente, enquanto consultoria, nós entendemos que a comunicação ela tem que ser constante, né? Eu acho que o processo de licenciamento ambiental ele é só o início da relação com a comunidade. E, de fato, ele tem que começar antes mesmo de qualquer estudo, né? Uma vez que o empreendedor ele já estará lá presente, né, por meio dessas outras etapas, como você citou, a topografia, às vezes é um levantamento aí de preço sobre terreno, enfim. Por isso, eu acho tão importante quanto se desenvolver os estudos ambientais é ter um bom plano de comunicação antes de qualquer coisa. Idealmente, se esse plano de comunicação ele for validado pelo órgão ambiental, eu acho importante para ter mais legitimidade, né, na abordagem com as próprias comunidades, né? Não é alguém aí que chegou ali do nada no território, mas sim um empreendedor que tem interesse em investir, já existe um processo junto ao órgão licenciador. Então, assim, eu acho que são ferramentas importantes aí para estreitar o relacionamento com essas comunidades.
Bom, voltando um pouquinho aqui para a portaria interministerial, bom, as comunidades, as tribos indígenas, obviamente que elas se enquadram dentro das duas normativas do licenciamento, né? Então, tanto na portaria 060/2015 quanto a 8169, eles trazem aí as tribos indígenas como comunidades tradicionais com direitos específicos e com procedimentos administrativos próprios aí no contexto do licenciamento ambiental. Carla, queria que você compartilhasse, então, com a gente qual que é a atuação da FUNAI em relação à portaria interministerial. E essa pergunta, eu até expando ela um pouquinho, citando a fala do senhor, em que esses estudos eles devem ser realizados a partir do momento em que a comunidade esteja em um raio de presunção de impacto do projeto, diferenciado conforme a tipologia, né, do empreendimento e conforme também a localização, se está dentro ou fora da região amazônica, né? Então, como que a FUNAI interpreta a portaria ministerial no sentido de exigir esses estudos, né? Eu até cito um exemplo recente, a gente conversou algumas semanas atrás, né, um processo específico de licenciamento em que a gente tinha, pelo raio de presunção de impacto, um empreendimento nosso estaria a menos de 40 quilômetros, o empreendimento hidrelétrico estaria a menos de 40 quilômetros, enquadraria no estudo de componente indígena. Só que quando a gente analisa a paisagem, nesse caso específico, a gente viu que o projeto ele estava montante da comunidade em uma bacia hidrográfica distinta. Então, como que a FUNAI aplica a portaria interministerial e essas pequenas divergências aí que a gente encontra aí na legislação? Bom dia a todos. Eu fico muito feliz de poder participar mais uma vez. E vamos lá, pegando o gancho do Sion, né? A portaria interministerial 060, ela fala como é que os órgãos intervenientes envolvidos participam do processo de licenciamento. A FUNAI tem uma instrução normativa específica, que é a instrução 02/2015, que diz como ela se comporta em relação a 060, né? Porque, assim, o nosso grande objetivo, apesar da 8169, ela não está devidamente regulamentada, e esse é um sonho que a gente tem, se convencionou a utilizar o momento do licenciamento para isso. Por quê? Porque aí eu consigo ter um diálogo prévio, livre, né, de boa fé e informado. Já tiveram casos em que foi pedido para fazer a consulta antes de começar o processo de licenciamento. Mas aí eu estou te consultando pelo quê? Se eu não sei se aquele empreendimento ele é viável de todas as faces, né? Tipo, como é que eu tenho uma maturidade de projeto para poder chegar e discutir? Discutir por discutir, a gente só importuna. Então, a gente fazer essa conciliação das duas coisas é uma forma como a FUNAI vem se comportando. Essa coisa do raio de presunção de impacto é porque, assim, os prazos da 060, eles são exíguos e eles são muito curtos para mim, como instituição. Falei disso ano passado no LASE, porque, assim, eu preciso ir consultar os indígenas. Eu preciso apresentar quem é a equipe que vai estudar eles, porque, assim, a minha avaliação de impacto ambiental é como aquele empreendimento afeta a tradicionalidade daquele povo. Entendeu? É um nicho da avaliação de impacto, né? Vamos colocar que é uma fatia da pizza. E aí eu preciso estudar aquele povo para entender como é que é a correlação. Vou dar um exemplo para vocês da UHE Tabajara, é bem emblemático, né? No Amazonas, todo mundo tem muito um trauma, né, de Belo Monte, mas eles estavam em outra bacia hidrográfica, era nesse caso, a localização das aldeias era no outro extremo, né, da bacia, eu tinha o final da bacia aqui, eu tinha outra bacia, e aí eu tinha hidrelétrica. Eu não tenho como saber essas informações, como eles se correlacionam ali, no primeiro momento, porque eu estava dentro do raio de produção de impacto e você dispensar uma hidrelétrica do porte de Tabajara era complicado. Mas eu consigo, com essa presunção de impacto, mas eu vendo que eu tenho barreiras. Vou dar um outro exemplo, São Paulo, por exemplo. Eu tenho uma linha de transmissão, mas ela está a menos de 5 quilômetros de uma terra indígena. Só que nesses 5 quilômetros eu tenho uma cidade entre a linha de transmissão
e a terra indígena. A cidade já não é uma barreira. Então, a gente tem essa análise técnica no nosso procedimento, a gente passa por toda a plotagem e todo um estudo na nossa diretoria de proteção territorial para poder analisar se é uma área de reivindicação, se é uma área que tem indígena isolado, né? Para deixar isso muito claro para o empreendedor e a gente determinar a necessidade ou não de se fazer o estudo do componente indígena e, portanto, já que eu tenho presunção de impacto, a consulta nos moldes da 8169. Quando se tem o protocolo de consulta, quando a etnia ela tem o protocolo de consulta pré-definido, eu faço, né, o plano de trabalho, o termo de referência que a gente manda para o empreendedor, já coloca essa necessidade de você conciliar as duas coisas. Às vezes, o número de reuniões é um pouco maior. Às vezes, né, você tem casos em que eles pedem para outras terras indígenas da mesma etnia serem... E a gente vai adaptando, né, no que é possível para a gente atender os protocolos de consulta e dar andamento para o estudo do componente indígena, que é uma fatia do ERRIMA que é analisado aqui. Quando não tem, quando a etnia ainda não tem o protocolo de consulta, acontece, né, são 300 povos indígenas aqui no Brasil, nem todos têm protocolo, a gente usa a nossa Instrução Normativa 2 como forma de também dar fazer essa consulta para eles, ao mesmo tempo em que se faz o estudo. Certo. Chamando um pouquinho dessa sua fala, Carla, eu queria consultar aqui o senhor. Nesse caso, Alexandre, a tribo indígena ela não tem um protocolo de consulta, os processos eles levariam muito mais do que o prazo regulamentado na legislação para licenciamento ambiental. E aí a gente ainda tem essa análise que a FUNAI faz, uma análise técnica e não de legislação, porque se for olhar na legislação, basicamente estar dentro do raio de presunção implicaria automaticamente em se fazer o estudo. Qual que é a segurança jurídica que o empreendedor tem de utilizar essas opções, como, por exemplo, um parecer da FUNAI para dispensa de estudo de componente indígena e com relação aos prazos, né? Eu me lembro aqui, uma certa vez, eu vi um caso, se não me engano, acho que é a tribo dos Mundurucus, né, que o protocolo de consulta implica que você consulte não só aquela tribo indígena daquela localidade, mas todas as demais tribos Mundurucus espalhadas no Brasil. Como que a gente aborda isso do ponto de vista jurídico para o empreendedor? Excelente pergunta. Eu tenho alguns casos, já falei sobre isso algumas vezes, inclusive num evento internacional na Universidade Portucalense, lá no Porto, em Portugal. Protocolo de consultas é uma ideia excelente. Por quê? E tem a ver com essa oitiva livre, prévia, informada, de boa fé, como a querida Carla comentou muito bem também. Ocorre que você não pode se valer do protocolo de consultas para exacerbar o seu direito. Então, eu já tive casos em que o colega do Ministério Público disse: senhor, é fácil, basta a empresa seguir o protocolo de consultas. Falei, mais ou menos, desde que, como qualquer coisa na vida, o protocolo seja razoável. Porque se eu disser, como esse exemplo, em que tem que se ouvir todas as comunidades indígenas, ou eu só vou ser ouvido em ano bissexto, ou a gente faz um fluxograma infinito, em que, a depender dessa resposta, eu vou para cá, depois eu volto para cá. Ou seja, na prática, o que eu estou fazendo é exacerbando, não vou nem repetir essa palavra, porque eu já vi que eu não consigo falar, eu estou exagerando, estou extrapolando o meu direito, que é de ser ouvido, da minha forma, segundo as minhas regras, os meus costumes. Então, não se pode, e nenhum direito, não é só esse, nenhum direito, eu usá-lo com exagero, com falta de razoabilidade. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto, como você comentou, em relação aos prazos e a forma como a FUNAI avalia, eu acho que a FUNAI, nesse aspecto, vai muito bem. Porque, veja, há naquele raio constante da portaria uma presunção
eu acho que a Carla falou isso muito bem, há uma presunção de impacto. Caberá aquela avaliação se há ou não há impacto, ou se há ou não há impacto potencial. Então, nos exemplos, me parecem claros, em que se eu tiver uma avaliação do órgão responsável por essa gestão, no caso no FUNAI, em relação às populações indígenas, se tiver lá um parecer que indica a não necessidade da oitiva, parece que o empreendedor goza de segurança. Isso vai evitar uma ação civil pública? Pode não evitar, mas tem argumento de defesa. Mas em relação a isso, infelizmente a gente tem poucos instrumentos. Eu vi, se me permite, Michael, a excelente fala do Rodrigo em relação aos critérios para se avaliar a população tradicional, e é muito bacana. O problema disso é essa instabilidade. O que é população tradicional, o que não é população tradicional. Então, eu já tive, e a gente tem algumas ações civis públicas, inclusive, de empreendimentos em que se adotou critérios reconhecidos internacionalmente, inclusive, nessa relação com populações tradicionais, mas que, na opinião do Ministério Público, algumas comunidades não foram ouvidas. O problema é que elas não estão mapeadas. Então, com quem que eu tenho que falar? Então, o empreendedor traça o raio, como por exemplo na linha de transmissão, como o Udo falou muito bem, eu traço o raio a contar do meu eixo e avalio aquelas que existem. E passo a fazer essa investigação. Mas elas não estão mapeadas. Então, esse nível de insegurança para o processo, ele é complexo. E aí, por fim, se me permite um outro comentário da Carla sobre o momento. Eu entendo, Carla, perfeitamente essa questão de avaliar antes do licenciamento, porque qual que é o impacto que a gente está falando? Está perfeita. A questão é que trazer essa vinculação para a concessão da licença prejudica os prazos que são curtos, como a FUNAI disse muito bem, e impede o exercício de atividades econômicas, muitas vezes indispensáveis ao desenvolvimento nacional. Então, acho que eram esses meus comentários. Ótima fala, Alexandre. Tem mais uma outra situação também que a gente costuma ver muito, né, de judicialização de processo de licenciamento ambiental, quando, por vezes, na interpretação de determinadas entidades, esse raio de abrangência ele não significa nada. Simplesmente entende-se que há a presença de determinadas comunidades tradicionais no território e, a despeito de não ter nenhuma indicação de impacto direto sobre essas comunidades, seja por estarem aí dentro de um raio de abrangência da portaria interministerial, ou seja porque o próprio estudo de impacto ambiental estabeleceu que não há efetivo impacto. Como que a gente pode abordar esses casos do ponto de vista jurídico? Qual que é a defesa que o empreendedor tem, né, junto com as consultorias, para se posicionar com essa questão? Eu acho que a minha pergunta, na verdade, seria: existe algum instrumento jurídico na própria OIT 169, né, que dê essa segurança ao empreendedor? Algum dispositivo? Ótima pergunta, Michael. Bom, em primeiro, o estudo deveria ser o senhor da orientação para os diversos órgãos. Então, caberá ao estudo avaliar se há ou se não há potencial impacto àquelas populações sensíveis, como disse muito bem o Rodrigo. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, o que a OIT fala? De medidas administrativas ou judiciais que possam afetar. Então, portanto, a gente retorna ao estudo e caberá ao estudo avaliar se tem ou não tem impacto. Porque, e vejam que o que eu vou dizer aqui serve para várias coisas e não só para a oitiva. Esse impacto indireto interessa ao mundo inteiro. Mas não é esse impacto indireto que norteia, seja a competência do licenciamento, seja a competência dos intervenientes, seja a própria condução do licenciamento. Então,
Claro, você tem a área diretamente afetada, a área de influência, e que tem que compor os estudos, tem avaliação ambiental estratégica que cabe ao Estado, e não ao particular, para entender como esses impactos ocorrem de forma sinérgica, está tudo ótimo. Agora, quando eu falo impactos indiretos, é a presunção de que qualquer iniciativa causa um impacto que possa ser transfronteiriço, inclusive. A gente discute, como discutiu no painel anterior, litigância climática, que interessa ao mundo. Então, isso não deve orientar esse rol de competência, mas sim aquele potencial efetivo impacto às comunidades especialmente sensíveis. Perfeito. Bom, chamando aqui o Udo de novo para falar um pouquinho aí desse tema. A Sterlite, Udo, a Ambientares já trabalhou com diversos projetos de licenciamento da Sterlite, em alguns deles, inclusive, com essa interface aí com comunidades tradicionais, no caso específico das quilombolas. O que você poderia trazer para a gente aqui, um pouquinho desse histórico aí, desses processos, né, das dificuldades que o empreendedor enfrenta em face aí a algumas incertezas, por exemplo, né, no caso de comunidades quilombolas que não possuem territórios definidos, a questão dos prazos, essa dificuldade aí de transição aí, né, de competência da Fundação Cultural Palmares para o INCRA, trouxe uma série de problemas, de atrasos. Conta um pouquinho aí para a gente dessa experiência, por favor. Tá ótimo, Michael. Em relação à questão dos territórios demarcados, vamos dizer assim, né, das tais RTIDs das comunidades quilombola, no caso específico da Sterlite, a gente adota sempre a medida mais conservadora, vamos dizer assim, que é trazer dentro do processo de licenciamento ambiental mesmo as comunidades que não têm ainda seus territórios demarcados, mas que a gente entende que dentro das áreas ali dos buffers de proteção estão inseridas. Então essa é uma primeira prerrogativa, né? Recentemente a gente teve aí a portaria 118, né, da Fundação Cultural Palmares, trazendo uma leitura diferente em relação à instrução normativa 01 da Fundação Palmares, e depois a gente teve uma manifestação da Defensoria Pública da União, recomendando Sion, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija, por favor, mas recomendando que o INCRA ele mantivesse as comunidades, né, entendendo de que elas acabam sendo fragilizadas nessa deficiência pela demarcação do território. Algumas comunidades estão há anos esperando para que seus territórios sejam demarcados, então há esse entendimento. Então a gente procura ser bastante conservador nesse sentido. Uma coisa que a gente sentiu muito na pele foi talvez a transição da pasta, né? No momento em que a Fundação Palmares ela deixa de ser a instituição responsável pelo licenciamento ambiental e isso migra para o INCRA. A gente acompanhou todos os esforços do INCRA em querer trazer esse novo elemento para dentro da sua gestão, mas por diversas razões isso é bastante dificultado, né? Acho que recursos, pessoal, enfim, todo o processo ele se deu de uma forma em que gerou bastante impacto para nós, né, em relação aos prazos. A gente procurou trabalhar, aí vem a pandemia de Covid-19, e com isso a gente procurou trabalhar, primeiro, protocolos internos de segurança, né, não só para adentrar em comunidades tradicionais, mas também para deslocamentos diversos por parte dos funcionários. Então a gente preparou um protocolo interno de segurança e buscou junto ao INCRA, estou falando no caso específico de comunidades quilombolas, e buscou junto ao INCRA implementar ou trazer esse protocolo para que a gente pudesse se reaproximar das comunidades. E, em paralelo, também trazer uma oportunidade disso que nós estamos fazendo hoje, que eu acredito que vai ser uma tendência aí sem volta, que são plataformas virtuais. Mas aí a gente entra numa barreira, que é a disponibilidade de recurso por parte de algumas comunidades e de algumas localidades de fazer esse tipo de evento, e mesmo o próprio conhecimento sobre as ferramentas, né? Você teria que disponibilizar
tablets e antena de celular, quer dizer, tem toda uma questão técnica por trás também que dificulta. Então a gente conseguiu fazer isso em algumas comunidades principalmente que estão em regiões onde você tem uma acessibilidade maior para esse tipo de recurso técnico e que já passaram por processos de licenciamento. Por outro lado, em algumas a gente não conseguiu e a gente ainda sequer conseguiu ir apresentar os planos de trabalho, já passados aí aproximadamente 2 anos e meio do início dos processos de licenciamento. Um outro ponto importante aqui também para nós aqui, é a questão dos protocolos próprios de consulta. Isso é uma coisa que impacta bastante, porque a gente tem a convenção da OIT, nós temos a 169, nós temos a legislação, nós temos a portaria, nós temos os prazos definidos nos contratos de concessão, que são extremamente rígidos. A gente vê que de anos para cá, a ANEEL ela tentou internalizar parte desses prazos dos licenciamentos e da participação dos intervenientes nas suas concessões, mas eles ainda não conseguem cobrir alguns atrasos ou alguns entraves durante o processo de licenciamento ambiental. E essa questão dos protocolos internos de consulta, elas são bastante delicadas, Michael, porque algumas comunidades, e como não há uma regra na definição desse protocolo, algumas comunidades elas têm protocolos onde elas vão te dar a primeira resposta, se você vai poder dar o seu primeiro passo dentro do território 6 meses depois. Então há um descasamento aí entre a necessidade, como o senhor colocou, do desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. A gente hoje tem algumas regiões com riscos eminentes aí de escassez de energia para 2023, 2024 e assim por diante, e a gente não consegue colocar no mesmo time alguns elementos do licenciamento ambiental. E aí a gente leva para dentro, tanto dos intervenientes como dos órgãos licenciadores, possibilidades como, por exemplo, me emite uma licença parcial, então aquela parte do território em que eu tenho algum componente social, eu não vou entrar enquanto eu não dirimir todas as questões em relação àquele componente. Tudo bem, você vai ganhar 6 meses de fôlego, 8 meses de fôlego, será que isso é suficiente, né? Então, eu acho que tem alguns desafios ainda aí para a gente conseguir contornar em relação a uma equalização dessa linha do tempo e das propostas que elas são colocadas para nós, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Excelente, Udo. Carla, nessa mesma linha do Udo aí, acho que o Udo deu um excelente exemplo de como se contornar para aquelas comunidades que possuem a infraestrutura disponível, né, essas dificuldades que a pandemia nos trouxe, né? Mas, obviamente, que isso não se aplica a uma tribo indígena, né? Como que eu vou montar uma infraestrutura, aliás, para além da infraestrutura, né, a forma de comunicar e dialogar, né, de uma tribo indígena é totalmente diferente de uma comunidade quilombola, né? Como que a FUNAI tem enfrentado esses desafios? Como que está o andamento de estudos de componente indígena durante esse período de pandemia? Houve algum avanço? Foi paralisado? Como que isso está sendo conduzido? A gente sabe que a gente tem uns prazos de licenciamento e, como eu falei, eu acho que a comunicação com a comunidade ela é eterna, né? O empreendimento vai se estabelecer ali. Enquanto o empreendimento estiver operando, o empreendedor tem que se responsabilizar por fazer esse contato, comunicação, diálogo, transparência, etc., né? E se, eventualmente, esses processos eles estão paralisados ou estão num ritmo mais lento do que o usual, de que forma transpor ou promover a continuidade dessa consulta e desse processo ao longo do licenciamento de empreendimento? Então, a gente já está num contexto de mais de 1 ano e meio de pandemia, né? E aí, num primeiro momento, a gente ficou fazendo análise de escritório, cada um na sua casa, a gente estava num momento de lockdown, e aí eu comecei a ter bastante pressão dos indígenas. Saiu uma portaria da FUNAI, vetando a entrada de terceiros em territórios indígenas, e aí eu fui muito pressionada com os indígenas, eles estavam cobertos de razão, no seguinte sentido: os PBAs do componente indígena, as medidas de mitigação dos impactos, elas estavam ocorrendo, eu paralisei elas,
por causa da entrada e saída de terceiros dentro da terra indígena, e eles falaram para mim, o impacto do empreendimento continua acontecendo, a operação do empreendimento não parou. Se vira. Ok, né? A gente criou um protocolo sanitário, era um protocolo rigoroso, mas era um contexto onde a gente não tinha vacinação, onde a gente não tinha, né, um horizonte de previsão disso, a gente estava num cenário muito crítico. E a gente criou um protocolo para a gente ir conseguindo, ainda que de forma mais lenta, dar prosseguimento aos nossos trâmites administrativos. Né? A FUNAI não tem vedação de entrar em territórios indígenas, mas terceiros, a princípio, sim, a gente pode autorizar em casos especiais. Então, a gente fez reuniões tripartites com os indígenas, com o empreendedor e a FUNAI, e a gente foi combinando quais eram as ações que a gente podia voltar, que tinha menor risco, e foi fazendo uma coisa gradativa para a parte, né, que a gente já está com as medidas de mitigação definidas, e a gente foi combinando, e assim, em vários locais já existem terras indígenas com internet boa. São todas? Não. Eu tenho todos os tipos de cenário que você pode imaginar. Mas sempre que possível, a gente tenta fazer reuniões semipresenciais. Às vezes os indígenas saem da aldeia, vão para algum lugar mais próximo da cidade, a gente monta a estrutura na cidade, com algumas lideranças, para a gente poder andar. O meu processo já é mais lento que a elaboração de um EIA-RIMA. O estudo do componente indígena já é mais lento que o do EIA-RIMA. Então, eu estou sempre atrasada. Eu tenho uma sensação de atraso crônica aqui. Se o estudo continuar acontecendo, se o EIA-RIMA continuar acontecendo, né, e eu não fizer a minha roda andar aqui, quem são notificados são os povos indígenas. Na hora do desce a ordem, o prazo foi extrapolado, legalmente está correto. Só que você começar a gerar um impacto sem você ter devidamente mapeado ele e tendo a diretriz das medidas de mitigação, você vai gerar uma imprevisibilidade muito ruim para o empreendedor. Então, a gente está se reinventando, né? Alguns estudos do componente indígena, né? Que as pessoas vão fazer trabalhos de campo, eles estão sendo autorizados, sim. Eles já voltaram a acontecer, a gente está num outro contexto, né? Os povos indígenas tiveram prioridade na vacinação, então o número de adultos vacinados é muito maior que o nosso. E a gente está trabalhando. É um ritmo mais devagar? Não posso dizer que a gente está indo na mesma velocidade. Mas com a devida cautela, a gente tem avançado, sim, para poder funcionar. Bom, nosso tempo já está aí quase estourando. Vou pedir só para o Rodrigo aí falar um pouquinho aí das experiências dele no IBAMA, né? Relacionado a comunidades tradicionais, aqui alternativas, que estratégias a gente pode utilizar, né, na comunicação para não se interromper as atividades e, de uma forma geral, com as comunidades, né, Rodrigo? Então, assim, vou me permitir fazer só uma adenda, assim, essa discussão foi excelente. Fique à vontade. Mas eu gostaria só de lembrar que tudo na vida tem uma história, né? A história dos grandes empreendimentos no Brasil, pelo menos essa era moderna, ela começou ali pelo 2005, 2006, 2007, quando os projetos foram ficando cada vez mais complexos e houve a necessidade de interação, né, com outras instituições, no caso a FUNAI, o próprio Fundação Cultural Palmares. A gente fizer um histórico disso, acho que vai lembrar quando a primeira vez que a FUNAI foi provocada a falar sobre empreendimento. Eu digo isso só para deixar duas coisas, acho que é importante, eu acho, para essa discussão. A primeira delas nós avançamos muito em termos de normatização. Né? Antigamente, a gente não conseguia se posicionar de uma forma coerente, nem, vamos dizer assim, reprodutiva em diversos processos. Acho que tudo isso que a gente teve de normatização, a partir principalmente do ano 2008, 2009, 2010, vai longe, elas trazem mais segurança. Então, interessa a todo mundo que haja um avanço na normatização. A segunda questão, que eu acho que vale a pena sempre, vale para tudo, eu acho, que os estudos precisam ter qualidade. Precisa ter qualidade e segurança. Você lembra, acho que mais lembra disso, o trabalho que a gente fez aqui em Poções, na Valadares, no sentido de documentar todas as mudanças, todos os processos de, vamos dizer assim, de refinamento que os traçados, no caso de empreendimentos lineares, foram tendo para ter um empreendimento mais amigável, né? Isso é fundamental para que todo mundo, inclusive as comunidades tradicionais do meio indígena, vejam que é um esforço de mitigação de impacto que está sendo colocado há muito tempo. Né? O projeto se preocupa com a mitigação de impacto e registra a mitigação de impacto desde sempre.
Acho que esses dois elementos são fundamentais para que a gente tenha processos mais menos complexos, menos discutidos e menos conflituosos. Em relação à pandemia, Maicon, eu queria dar um exemplo, cara, de uma linha de transmissão, não vou citar o nome dela, mas ela passava ali perto de uma comunidade quilombola. E nós estamos há mais de 2 anos com parecer pronto, favorável à instalação do empreendimento, ele inclusive é extremamente importante, e não consegue avançar porque realmente o contexto da pandemia não permitiu que fizesse consulta aos quilombolas, não permitiu que a gente, por exemplo, levasse uma reunião aos quilombolas. E certamente, um dia eu adverti tanto ao empreendedor quanto à consultoria de, olha, nós estamos perdendo a oportunidade. Boa parte dos grandes impactos principais em relação à presença de pessoas e a relação delas com as comunidades em territórios especiais, ela diz respeito ao processo realmente de contato. Então, a pandemia nos deu um exemplo, claro que a gente não gosta disso, gostaria de não ter passado por isso, mas que a gente poderia ter avançado rapidamente em alguns empreendimentos, observando que o melhor momento é esse momento que não haveria contato nenhum, que a gente conseguisse garantir e efetivamente não houvesse contato nenhum. Certo, Sam? Então, precisaria ter pensado estrategicamente se não era mais importante ter feito logo o empreendimento, mesmo sem conseguir conversar com a comunidade, ou conversando de forma indireta com a comunidade, mas que a gente tivesse ali a garantia da mitigação completa dos impactos. Eu acho, assim, minha opinião aí final, para a gente poder concluir, esse momento nos ensinou que os instrumentos de coleta de dados remotos, eles vão ficar. Seja para consulta, seja para diagnóstico, eles vão ficar. Né? Já devia ter vindo, antes da pandemia, já devia ter investido nisso há muito tempo. Então, acho que cabe a todos nós, a instituição, falando em nome do IBAMA, mas também imagino que a Carla também pense isso em relação à FUNAI, e aos proponentes de projetos, responsáveis por projeto, investir em instrumental, em procedimentos, tecnologia, capacitação de equipe, talvez seja o mais importante, para lidar de maneira, facilitar com que as comunidades que eventualmente sejam consultadas ou que tenham interação virtual, que elas consigam entender a ferramenta e participar de uma maneira proveitosa, né? Eu liderei outro dia a audiência da BR-319 e um esforço enorme para conseguir transmitir para várias comunidades, né? Mas, no final das contas, valeu a pena, porque só de forma online a gente teve mais, sei lá, 5.000 pessoas que participaram, a gente não teve uma audiência pública nesse país que conseguiu juntar mais de 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, talvez 2.000 pessoas, acho que foi o caso de Belo Monte ali, que foi a maior participação que a gente já teve, né? Então, assim, o potencial é enorme. A gente tem que investir nisso, mas investir de maneira profissional e capacitada. Bom, excelente. Desculpa aí, só chamar o Alexandre Sion só para as considerações finais. Obrigado, meu caro. Já estou num outro modo aqui, mas muito obrigado. Eu acho que a discussão foi muito rica, como disse muito bem o Rodrigo. Acho que interessantíssima. Entendo a aflição da Carla, coitada, no LASE, como ela falou muito bem, né, disse, ó, os nossos prazos são incompatíveis, e é por isso que o que a gente tem que tentar fazer é construir ferramentas em que permita o licenciamento e essa oitiva, às vezes caminhando paralelamente, né? Porque se a gente vincula uma coisa a outra, não faz sentido você ficar 3 anos, 4 anos para ouvir a comunidade tradicional e não avançar, não licenciar o empreendimento. Acho que a gente tem que avançar nisso, né? Mas, de resto, muito obrigado pelo convite, prazer, e Udo, Carla, Rodrigo, Maicon, prazer estar com vocês, meus caros. Igualmente, obrigado. Perfeito. Obrigada mais então, muitíssimo obrigado aos nossos palestrantes, muitíssimo obrigado ao Michael, nosso patrocinador Platina Ambientari, por ter nos ajudado a construir esse painel. Muito obrigado, Alexandre, por participar de mais um painel. É muito fácil fazer evento quando a gente tem parceiros como o Sion, como a Ambientari, como os nossos outros parceiros também.